Por muito tempo, a imagem do escritor era daquele sujeito que vivia numa masmorra, cercada de livros, sem notícia do mundo exterior, só escrevendo. Hoje, o escritor precisa circular, participar de feiras, bienais, dar palestras. Esse é o nosso assunto de hoje, o lugar do autor. E quem está aqui comigo para falar desse assunto é o escritor Marcelino Freire. Marcelino, querido, que prazer ter você aqui. Prazer estar com você aqui. Marcelino, que eu conheço de outros carnavais, outras bienais, talvez. Carnavais, bienais, tudo nos ais. Tudo nos ais. Nos anais. Nos anais, Ave Maria. O assunto começa quente, hein? O assunto começa quente. É verdade que para ser escritor a gente precisa hoje viajar, dar palestras e aí, quando sobra um tempinho, escrever? É isso mesmo? Eu acho que você precisa escrever. Eu acho escrever, ainda está em primeiro lugar, felizmente. Escrever, encontrar o seu mundo, a sua obsessão literária ali, no seu lugar, no seu casulo. Mas o pós-livro, depois disso escrito, sim, você tem que circular, sim. Catar o leitor à unha, né? São ossos do ofídio, você mesmo disse. São ossos do ofídio, ossos do ofídio. Tem que circular mesmo. Eu acho que as pessoas acham que o escritor morreu ou está para morrer. Aí, quando eles veem que o escritor está vivo, né? Diz, meu Deus, o escritor está vivo. E não é um ET, né? Ou seja, desconstrói essa ideia de que o escritor está encastelado, né? Ou é um gênio. Agora eu cortei meu cabelo recentemente, mas quando meu cabelo está grande, o pessoal diz, nossa, ele parece um roqueiro, não parece um escritor, sabe? Ele não é tuberculoso. Você decepciona até quase. Decepciono, né? Eu estou ficando um pouco, né, cara de acadêmico, Deus me livre, não. Não, acadêmico não, né? Não, de maneira nenhuma. Por isso que eu acho que o escritor ele tem que sair das academias, sair das naftalinas. E seu romance mais recente é o Nossos Ossos, que, gente, eu li, é um romance maravilhoso. Gente, eu quero falar muito desse romance. E, na verdade, esse é o primeiro romance, né? Ou Exatamente. seja, Eu vim muito de livros de contos, né? Muitos livros de contos aí. Quando eu digo muitos, assim, 5 livros de contos. Mas aí eu quis aumentar o meu fôlego e é o primeiro romance. E é curioso que a literatura brasileira contemporânea tem essa moda de autoficção. E quando o livro foi lançado, houve uma conversa de, será que é autobiográfico? Será que é autoficção? Sim. E você uma vez disse que não é autoficção, é autopornográfico, é isso? Exatamente. Por quê? Perguntavam para mim, é autobiográfico? Eu digo, não, é autopornográfico. Né? Era só, na verdade, para provocar, porque eu acho que tudo, de fato, vem do escritor. É a partir dele que vem. Agora, é como a nascente de um rio, né? Nasce do escritor, mas vai pegando outras coisas pelo caminho. Vai catando pelo caminho. E eu, como vim de vários livros de contos, eu queria garantir que esse romance saísse. E garantir seria cortar na própria pele. Então, eu usei, sim, elementos biográficos, né? Elementos autobiográficos, usei, sim, no texto, mas não sou eu. Não é Heleno de Gusmão, é o personagem. E conta um pouco a história do romance. Heleno de Gusmão é pernambucano, feito eu, mora em São Paulo, feito eu. O Heleno de Gusmão foi para São Paulo por causa de um grande amor. O grande amor dele deu errado, né? No meu caso, foi bem diferente. Eu fui por causa de um amor e o meu amor deu muito errado. Deu bem mais errado que o dele? Deu bem mais errado do que o dele. Então, já não sou eu, né? Mas, enfim, e aí o romance começa no momento em que ele é informado que o garoto de programa com o qual ele saía, né, foi assassinado. Ele começa a se preocupar não mais com o corpo morto do rapaz, não com o corpo vivo do rapaz, mas com o corpo morto. Tem que tirar aquele corpo lá do ML. E tem que levá-lo... E tem que levá-lo de volta para a família. Tem elementos policialescos. Eu li num dia, né? Eu lembro que quando o livro chegou, eu falei, Marcelino, chegou, vou começar a ler. Isso. E aí, madrugada, eu terminei e mandei até um inbox para você, falando, Marcelino, nunca... Fui muito mexido, assim. E o que é muito interessante, eu acho, você traz um retrato... que eu sinto muita falta disso na literatura brasileira, sabe? De coisas que claramente são literárias e cenários que são literários e que não são tão trabalhados. Por exemplo, a Praça da República, aquele universo gay underground que tem ali, muito, né? Muito, enfim. Tem. Eu morei ali no centro de São Paulo, né? Morei ali na Rua Santo Amaro. Então, conheço muito bem o centro e sou muito próximo do que está à margem. Eu sempre digo que você escreve muito com os personagens que estão à margem, à deriva. Ora, morar em Sertânia, onde 50 anos depois é que chega a água, você estar à margem do Brasil. O tempo inteiro, claro. E sem garantias nenhuma, né? Escolher fazer literatura, como eu escolhi numa família de 9 filhos, e a minha mãe queria que a gente estudasse para quê? Para ser médico, advogado, não para ser poeta. Engenheiro, as 3 coisas você pode ser. Então, eu era aquele menino doente ou doido, porque o menino que lê o dia inteiro, fechado num quarto,
É doente ou doido. É doente ou doido. Ou doente e doido. Doente e doido, as duas coisas. E aí eu estava lá no quarto, cercado da poesia do Manuel Bandeira e lendo ali algo fúnebre, algo melancólico. Então não tem muita explicação, né? O que é que aquele menino está fazendo ali naquele quarto. Então a mágica eu já entendo perfeitamente. E aí de Sertânia, você foi para Recife, de Recife para São Paulo, trabalhou como... Revisor de textos. Revisor bancário também? Eu trabalhava como revisor em um banco, né, no Recife. Agora, você pulou uma cidade, porque, na verdade, eu saí de Sertânia e fui direto para Paulo Afonso, na Bahia. Paulo Afonso, na Bahia. Aliás, Sertânia foi manchete em todos os jornais agora, porque Sertânia só é manchete quando acontece alguma coisa ruim. E agora, no caso, foi manchete porque estava acontecendo uma coisa boa, que é a chegada da água em que Sertânia. Maravilha. Essas figuras que vocês viram aí, né, essas imagens que vocês viram de pessoas pulando em água e festejando a chegada de um rio, né, aquela é a cidade de Sertânia, onde a minha mãe saiu com esses 9 filhos. Eu fiz agora 50 anos. Você nem me deu os parabéns. Com essa carinha de 27? Com a cara de 49. Com a carinha de 49. E aí você fez essa trajetória toda e chegou em São Paulo e ali se estabeleceu como escritor. Como é que foi essa trajetória geográfica e também a trajetória como escritor? Certo. Só para eu te dizer, só antes que eu fiz 50 anos agora, e se eu tivesse ficado em Sertânia, seriam 50 anos esperando água. Pense numa coisa dessa, né? Então, eu cheguei em São Paulo há 26 anos. Eu moro em São Paulo há 26 anos. Cheguei lá desempregado, sabe? Assim, fui procurar emprego e aí consegui emprego como revisor de textos. Eu era o melhor revisor de rótulo de água mineral do país. Revisar rótulo de água mineral, ler aquelas coisas que ninguém lê, mas tinha alguém que tinha que ler. E nas horas vagas escrevia conto, poesia... Exatamente. Eu me vingava exatamente assim. Para cada rótulo de água mineral, um conto que eu escrevia. Que maravilha. Não podia perder esse pé no sonho. Eu chamo de um pé no sonho. Eu estava ali trabalhando, revisando um rótulo de água mineral e meu pé ficava aqui apoiado no sonho. Então, quando a pessoa ia fazer o acerto que eu pedi, eu voltava para cá. Até pegar esse pé e trazer de vez, né? Sair de vez desses rótulos. E essa virar a sua vida de escritor. Exatamente. É um caminho árduo, né? É um caminho árduo. É um caminho aí que eu acho que é uma trajetória, né? Que cada um segue, né? Eu acho que tem as escolhas que a gente tem que fazer. As pessoas acham assim, até perguntam para mim, nossa, você viaja muito, me diz qual é a boquinha. Qual é o segredo? Eu digo, qual é o segredo? Saia de Sertânia. Agora você citou a poesia, a influência da poesia, e é curioso porque você também é poeta e o romance tem uma prosa poética, né? Dá quase vontade de começar a ler aqui em voz alta e a gente vai embalado. Eu escrevo em voz alta, né? Você escreve em voz alta? Como assim? Eu escrevo em voz alta. Você escreve e... Eu vou escrevendo e vou dizendo. E depois eu imprimo e fico falando, porque aquilo tem que me convencer enquanto ritmo, enquanto poesia. Tem ritmo. Me pelo de medo de dizer que eu sou poeta. Eu não sou poeta, mas eu faço umas trambicagens, né? Então, jogo, de fato, essas noções de ritmo, essa noção de fluência, essas rimas internas e externas. Eu costumo dizer que eu não trabalho com rimas, eu trabalho com imãs. Então, eu trabalho dentro de uma região magnética ali. Então, isso, de alguma forma, bate muito na orelha aí do leitor. O Cortázar, num livro chamado Valise de Cronópios, maravilhoso, ele diz que um romance se vence por pontos e o conto por nocaute. Né? Sim. Você concorda? Ou seja, o conto justamente tem esse... É um golpe que você dá no leitor? Os meus contos eu costumo dizer que são gritos. Gritos? Por que gritos? Eu gritei muito. Na verdade, quem escreveu meus livros foi a minha mãe. Minha mãe era uma figura para fora, gritava, falava. Então, os meus personagens são assim, são muito urgentes, eles gritam. Então, os meus contos bebem muito nessa fonte do grito. Se existe um lugar dos meus contos, é o lugar do grito. Até pela oralidade também dele. Pela oralidade e pela vontade de dizer as coisas, de se vingar e de não se conformar. O meu romance é o silêncio. É um silêncio que grita, mas é um silêncio. Para eu escrever o meu primeiro romance, eu tive que me aproximar do meu pai. Ou seja, se minha mãe era muito para fora, o meu pai era mais silencioso. Então, quem escreveu o meu romance? Meu pai. O silêncio dele grita bastante, mas aí é mais espacejado, né? Entendi. Então, eu acho que aí, se eu tivesse que defender uma teoria do meu próprio processo de criação, seria o meu conto é um grito, o meu romance é um silêncio gritado. É um silêncio gritado que você foi construindo dentro de você por muito tempo. Isso aí, Você já exatamente. tinha a ideia desse romance há muitos anos? Não? Eu acho que eu só fiz esse romance porque passei por esses gritos todos. Aí, quando eu estava um pouquinho mais calmo, eu tive que encontrar o tom do livro. Aí, como eu já gritei tudo, entendeu? Porque
porque aqueles contos precisavam ser escritos. Não gritou tudo, não? Ainda não vão vir outros livros de contos? Sim, daqui a pouco. Aliás, não falta motivo para a gente gritar muito. É verdade. Está numa fase difícil de gritar e de dar uma de doido, né? Mas eu estou gostando de ficar gritando, espacejando esse grito e sendo assim, cutucando, contundente de uma outra maneira. Estou já num segundo romance, que eu gostei muito de conviver com os personagens durante um pouco mais de tempo. Fala sobre esse segundo romance um pouquinho, como é que se chama? Virgem Maria, olha aí. O romance ele já sai este ano ainda, né? Então, depois do Nossos Ossos, vem a Decomposição. É o nome do livro, Decomposição. Daqui a pouco eu escrevo um terceiro livro chamado Ressurreição. Ressurreição, e assim vai. Você vai completando um ciclo, né? Completando a putrefação toda. Sai em que mês, você sabe? Já não? Já sai aí no segundo semestre, né? No segundo semestre. Muito legal. E também mantém essa prosa poética? Sim, muito, bastante. Porque eu escrevo muito de ouvido, né? Não adianta eu ter uma história se eu não tenho uma palavra, não. Eu tenho que ter uma primeira palavra e vou costurando uma palavra na outra. Então, eu preciso ter essa primeira palavra como condução sonora, magnética pra te levar do meu... uma coisa levando a outra. Meio improviso nordestino, né? Muito bom, muito bom. Nós vamos para o nosso intervalo, mas antes nós queremos conferir aqui o quadro Dando a Letra. Se você tem um projeto bacana que incentive a leitura e queira divulgar, entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo aqui pra gente que nós vamos mostrar. Vamos ver. Eu comecei a escrever aos 12 anos na plataforma Orkut e foi só em 2014 que eu resolvi entrar para o mercado editorial, publicando meu primeiro romance independente chamado Ponte de Cristal. Eu entrei no Wattpad em 2015 e no período de um ano eu tive mais de 1,5 milhão de leituras na plataforma. Eu escrevia um capítulo da história e depois de revisar e ler atentamente, eu divulgava para os meus leitores. E aí eles iam lá, comentavam, davam o feedback deles e só então eu escrevia o próximo capítulo. O livro que eu publiquei e de que teve maior sucesso lá é O Poder Extra-G. O Poder Extra-G teve mais de 1.200.000 leituras no período de um ano. Ganhou um prêmio na plataforma, o Whats 2015. Eu também escrevi na Amazon, outra plataforma digital incrível. Eu publiquei o Com Outros Olhos lá. Atualmente, os escritores usam as redes sociais, usam as plataformas digitais e estão cada vez mais perto dos seus leitores. Então, se você não é adepto às plataformas digitais, talvez seja um bom momento para começar a pensar nelas e descobrir também que vários escritores se utilizam dessas plataformas por serem lugares democráticos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aquela imagem que a gente muitas vezes faz do escritor isolado numa montanha escrevendo, ou então numa praia deserta, sentado. Pois é, será que isso virou cena de filme? Como é que esse escritor tem inserido nessa sociedade moderna? Nesse livro aqui, Modernidade Líquida, do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele fala exatamente dessa sociedade que a gente vive hoje, do consumo, da rapidez, essa sociedade globalizada e individualista. Será que o escritor se insere nela? Como? Afinal de contas, hoje ele corre para cá, corre para lá, lançamento de livro, evento literário, feira literária e o tempo para escrever. Zygmunt Bauman tem um trechinho que fala um pouquinho de todos nós. Olha só isso aqui. Ser moderno passou a significar, como significa hoje em dia, ser incapaz de parar e ainda menos capaz de ficar parado. O risco disso talvez seja que a gente não fique parado, o escritor não fica parado. E aí, como é que ficam as reflexões? É para pensar. Marcelino, você é um entusiasta dos novos escritores, eu sei, você ministra oficinas, queria que você falasse um pouco sobre essas oficinas. Sim. E você vê que esses novos escritores leem, e mais, leem a produção contemporânea? Porque eu vejo muito escritor que lê clássico, que é importante, mas não lê o que está aí hoje em dia. Não lê. Eu acho, inclusive, que nas oficinas eu formo mais leitores do que escritores. Primeiro, logo de cara, quando eles chegam na minha oficina, eles recebem um autor
como padrinho ou uma autora como madrinha. Então, eles vão ter que saber quem é Campos de Carvalho, vão ter que saber quem é Carolina Maria de Jesus, aí traz essa informação na outra semana, né? Ali para a oficina. Quem é e também conhecer o texto. E conhecer o texto, e eu pergunto, cadê os escritores contemporâneos? Vocês têm acompanhado? Vocês sabem que tem gente agora escrevendo em Macapá, você sabe que tem um poeta em Porto Velho, você sabe que um escritor na sua idade, 22 anos, está escrevendo com a sua idade na Argentina, em Buenos Aires, você sabe quem é. E está publicando. Está publicando e tal. Tem gente que chega à oficina, não quer ler. Ele quer escrever, mas não lê. Né? Então, o que é louco, né? É louco. E tem gente que quer publicar, não quer escrever. E já teve escritor que saiu da sua oficina, né? Tem vários que estão publicando, Quer citar alguns nomes de escritores contemporâneos, até para o espectador conhecer e procurar? A Caroline Rodrigues, né, que fez um livro de contos, publicado inclusive por esse seletorial meu, a Edith. Ela ganhou o prêmio Jabuti, ganhou o prêmio da Biblioteca Nacional do Melhor Livro de Contos. A Sheila Asmanioto ganhou o prêmio Sesc, o prêmio São Paulo de Literatura. E, enfim, a Gisele Marabai, que acabou de ganhar o prêmio Kindle de Literatura. Que você faz Você faz pouca coisa, você tem um selo editorial, só porque você mencionou. Tem um selo editorial, você quase não viaja, quase não escreve. Balada literária e um monte de coisa. E mais um selo editorial. Estamos num país em que se lê muito pouco, né? Tudo, de fato, está ali, tudo tem que ser resolvido ali no comecinho, ali na educação. E eu acho também, aí volto a dizer, que a proliferação das festas literárias e feiras tem a ver com que colocar a literatura na geografia da cidade, na geografia das pessoas. Um garoto está passando ali pela rua e diz, o que está acontecendo ali? É uma festa literária, é uma feira literária, é uma festa de livros. O passante vê e talvez entre naquele Aquela festa é o quê? É um show da Ivete Sangalo? Não. Para cada show da Ivete Sangalo, 10 festas literárias. Para cada Luan Santana, 50 festas literárias. Então, a gente chegou ao momento da literatura em que quem faz a literatura é o autor. Hoje, é a literatura do autor. Existia um tempo em que a literatura era feita das grandes editoras. Você, publicado pela José Olímpio, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, você era imediatamente consagrado. Houve a época das grandes editoras. Aí houve a época dos grandes críticos. Você tem uma crítica do Antônio Cândido, do Wilson Martins, no Jornal do Brasil, era assim, consagração imediata. A Clarice Lispector foi assim. O João Antônio foi assim. Não existe mais o Jornal do Brasil, não existe mais crítica em jornal, não existe mais suplemento literário, a exceção do Rascunho de Curitiba. As resenhas brigam por anúncio de sofá-cama, né? As resenhas cada vez menores. E se aproximam quase da sinopse, às vezes, do texto de orelha, né? São quase descritivas. O maior distribuidor de livro no Brasil hoje é o Sovaco. Você coloca o livro debaixo do braço e sai. Eu conheço vários poetas da periferia de São Paulo que vendem 500, 600, 1.000, 2.000, 3.000 livros de sarau em sarau, não é não? E aí, a Feira Plana, que aconteceu agora há pouco, né? Em São Paulo, a Feira Plana juntando editores independentes e autores que fazem 3 livros, 4 livros, 5, 10 livros e estão mostrando ali, expondo, né, esse livro que é feito no quintal de casa. E o Booktuber faz justamente essa aproximação, né? Claro, porque perfeito. Ele trata de maneira informal o livro, ou seja, não é uma crítica super complexa com termos rebuscados, é uma crítica quase uma opinião. Viva, uma opinião e que é exatamente vem substituir essa carência dessas resenhas que não existem mais e desses suplementos que não existem mais. A internet está com tudo nesse sentido. Então, deixa os meninos fazerem, inclusive ajudam muito a literatura a circular e a ser vendida. Cada vez mais a literatura, o meio literário está na mão do autor, na mão de cada pessoa que está ali com o seu computador. Hoje você pode fazer o seu livro, um livro, e jogá-lo no Amazon, imprimir sob demanda e tantas outras coisas. Então, imagina, eu sou super a favor. Kafka será sempre um Kafka numa tela de um computador, numa tela de um celular ou numa edição luxuosa, tudo igual. O inseto monstruoso, o personagem se transformando num inseto monstruoso. Kafka. Vai estar sempre se transformando, não importa o suporte. Muito legal. Antigamente, a única maneira de encontrar seu autor preferido era numa fila gigantesca de autógrafos numa Bienal ou numa feira de livros. Hoje, além das feiras, nós temos as festas literárias. O que é que mudou? Vamos ver no VT. Eu acompanho eventos literários, assim, de grande porte, desde 1982.
né? E esses eventos mudaram muito o perfil, a cara. E o sistema da literatura é participar de encontros, produzir, organizar coleções de livros, indicar autores, é toda uma série de atividades, né? Você tem o caso do Marcelino Frey, que deixou a agência de publicidade e hoje ele tem, inclusive ele criou um dos eventos literários, para mim, mais importantes do Brasil, mais significativos, mais bem idealizados, que é a Balada Literária em São Paulo. E eu acho que esse ano vai ser um ano bem difícil para a cultura brasileira. Acho que muitos eventos literários não vão ocorrer. Isso pode mudar um pouco o perfil e pode impactar, evidentemente, na vida, no dia a dia dos escritores. A gente testemunhou nos últimos 15 anos, aproximadamente, o surgimento de uma nova modalidade de interação entre os escritores e o público, o leitor, que são as festas literárias, que são diferentes das antigas bienais e feiras de livros, que eram mais algo do mercado editorial e que estavam muitas vezes focadas no lançamento de um livro. As festas literárias, e o modelo mais óbvio é a Flip, o modelo da festa literária é diferente. Você tem uma atenção para o processo criativo do escritor, uma aproximação mais informal, quebra um pouco uma certa imagem que a literatura ainda conserva de ser um reduto um pouco exclusivo e refratário ao contato com o público, né? Por outro lado, isso é um aspecto negativo, na minha opinião, das festas literárias, é que essa interação muito informal com o público praticamente eliminou a discussão sobre literatura. As pessoas querem que os escritores produzam risadas e palmas. O público está lá para aplaudir e dar risada. E o mediador está lá para extrair declarações que gerem risadas e palmas por parte do público. Não tem nenhuma discussão sobre literatura nessas festas literárias. O comentário do Claudinei, eu prometo que não foi encomendado, tá? Que maravilha. Maravilhoso, né? E agora, fala um pouco da balada literária e depois a gente entra no comentário do Manuel também. Será que é festa demais para pouca literatura? Vamos falar disso. Que coisa, hein? A balada literária é feita com muita teimosia. E eu acho que a literatura tem que estar ao lado do provolone, da batata frita, tem que estar na rua. Porque escritor, volto a dizer, é figura muito chata. Não é? A ideia do escritor. A ideia do escritor, aquela coisa, pega um calhamaço, começa a ler, não olha para a plateia. Então, eu acho que a festa literária, de alguma forma, ajuda a humanizar o escritor. E aproxima o leitor mais. E trazer a literatura para o seu começo, a sua origem, que era ali ao redor do fogo, e ali lendo poesia e conversando. Eu acho que isso é muito salutar. É muito importante, eu achei, a festa. E como é que funciona a balada, exatamente? A balada literária, ela mistura todas as tribos, desde o primeiro encontro. Na balada, você encontra, não é só escritor, você encontra o dramaturgo, o fotógrafo, o artista plástico, a travesti. Então, a balada literária tem todo mundo ao mesmo tempo. De autores consagrados, como o crítico literário Antônio Cândido, que já passou pela balada literária, ao Raduan Assar, ao Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Elisa Lucinda já passou por lá. Trago gente de Porto Velho, trago poeta de Macapá. Então, essa mistura toda. Tem o Transaral, que é um sarau feito de transgêneros literários e transgêneros sexuais. O ano passado a Rogéria participou do Transaral. Então, entende? É uma festa para todo mundo e, de fato, muito vibrante. E de todas as artes, né? Todas as artes. E é a literatura sem frescura, não é? E você agora esteve em Portugal para divulgar os Nossos Ossos. Sim. E lá você declamou um conto. Isso. Um conto, existe isso? É um canto, né, que você falou? É um canto. Não. Eu nunca chamo os meus contos de contos, chamo de canto, de improviso, de ladainhas. Como é que ele chama? Na verdade, foi alguém que se chama Trabalhadores do Brasil. Poxa, pra gente fechar, eu quero que você, por favor, repita o episódio aqui. Trabalhadores do Brasil. Enquanto o zumbi trabalha cortando cana na zona da mata Pernambuco. Cana! Olorum que vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança. Pega ladrão que não respeita quem ganha o pão, que o tição amassou honestamente. Enquanto o Obatalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito. Ou sonha com um novo amor. Para ganhar um passe,
ou 2 na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein? Seu branco safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Uau! Deu sua plateia, então. Salve. Todo mundo deve estar aplaudindo em casa, com certeza. Salve. Querido, foi um prazer. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Mas parabéns pelo seu programa, que também é um serviço à literatura que você está dando. Vamos e essa continuar. TV aqui também, não é não? Porque divulga livro, com certeza, a TV Brasil aí. Não é o Luan Santana que está aqui, mas é um escritor igualmente gostoso. Isso aí. Com muitas fãs. Que gritam horrores. E me amam. Meu telefone, por favor, no final da matéria, Pode liguem deixar. para mim, por favor, para a gente... Oficinas e outros serviços. Oficina, aliás, tocaliteraria.com.br. Lá oficinas. tem vários modelos de oficinas minhas, inclusive individuais, de grupo. Pode deixar. Tocaliteraria.com.br. Ótimo. Bem, esperamos vocês aqui na próxima semana com mais bate-papo e mais literatura. Obrigado pela sua audiência e até lá. Trilha, o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil. Valeu!